menos José Carlos, fazemos parte, não é, de partidos políticos, e se fazemos parte é porque entendemos que lá que estamos bem. Claro, mas, eu sou dos portugueses que gosto de dizer mal, quer dizer, se é para não, para trabalhar a sério, não me convidem, eu gosto é de dizer mal. mas eu também sou daqueles que, independentemente de fazer parte de um partido, sou crítico do próprio partido e daquilo e do estado em que está a política em Portugal. Agora, eu acho que quando as pessoas o dizem, que devem realmente participar, envolver-se, e é também a isso que Marcelo Rebelo de Sousa, digamos, apela, e que eu muitas vezes faço essa pedagogia. Porque é assim, se nós entendemos que nos partidos, ou em grande parte realmente dos agentes políticos, nós temos pessoas mal preparadas, sem capacidade. O José Carlos deu este exemplo aqui da Segurança Social, que para mim realmente é inacreditável, aqui sem querer fazer partidarismo, mas pronto. Eu não quero dizer que o homem não seja competente, ele deve ser muito competente, pronto, com certeza. Que nós temos vindo no país, portanto, aqui nem estou aqui a falar agora de qual é o partido em concreto, é realmente que é negativo para o país e para a credibilidade dos políticos, para a credibilidade da política, mas se nós entendemos realmente, como a sociedade portuguesa hoje entende, que há estes problemas todos, então deve envolver-se, não tem necessariamente que se filiar em partidos, pode envolver-se em associações, ou seja, ter uma participação política no sentido de dizer isto está mal, devíamos ir por aqui e fazer de outra maneira. Não é limitarmos à crítica, porque assim, se nós nos limitamos à crítica e deixamos então os tais agentes políticos incompetentes, ou aliás, que alguns deles são de facto no poder e sem fazermos nada, sem nos chegarmos à frente, isto não vai mudar. Portanto, nós temos que ter a obrigação de, sim senhora, fazer o diagnóstico. Muito ao encontro do que dizíamos há bocado, não é? Quer dizer, a culpa é nossa, no fundo. Nós é que colocamos lá e deixámos lá ficar. Isso é verdade, não muda. E limitamos, enquanto sociedade, uma mera crítica. Nós temos que nos chegar à frente e assumir responsabilidades. Não tem necessariamente, mas eu acho que esse também é um passo importante, que é as pessoas participarem. Haverá alguns que estão mais à esquerda, outros que estão mais à direita, mas eu acho que também é importante, não é necessário, ou seja, a participação não se esgota em ser militante de um partido político, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que também é importante que se filie uma pessoa que tenha determinado tipo de orientação do ponto de vista ideológico, mais à esquerda ou mais à direita, eu acho que deve integrar-se nos partidos políticos que fazem parte desses espaços políticos e terem aí um papel de realmente... ativo de participação. Porque é assim, num determinado partido, se nós entendemos que esse partido está a ser mal gerido, está com dirigentes que são incompetentes, que não têm a capacidade realmente de... Estás a falar de que partido, Carlos? Não, eu estou a falar em termos genéricos. Eu pensei que estivesse a falar de um partido que quer despedir o líder. Não. Eu aqui, digamos, eu percebi a chega, mas não era aí. Se fosse aí que eu quisesse chegar, eu dizia sem problema nenhum, mas não era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu queria chegar no sentido de dizer, se nós entendemos que em determinado momento o líder ou o dirigente daqui ou daquela não é a pessoa correta, ou aquele grupo que está não é o grupo correto, nós se começarmos a participar desse partido ou dessa associação, se nos envolvermos, começamos a trazer mais pessoas, vai chegar um momento em que nós somos a maioria. Agora, se nós ficarmos de fora e deixarmos os outros lá estarem, não resolvemos problema nenhum. Portanto, eu acho que do ponto de vista do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, essa é a grande ideia. Se temos políticos que vocês consideram que são incompetentes, então cheguem-se à frente e coloquem lá os competentes. Muito bem. Isso é que é o essencial na política. Muito bem. Não resolve problema nenhum. Vamos avançar então para a grande cena da Sara. E a grande cena da Sara esta semana é uma cena assim meio desportiva, se calhar. Quer dizer, não sei o que é que aquilo é. Quer-nos falar das agressões ao repórter da imagem da TVI, não é? Tu, como portista, achas que aquele tipo de empurrões é assim para fraquinhos? Aquilo foi muito fraquinho, aquilo nem foi... Aquilo foi inadmissível, aquilo nem fraquinho foi, aquilo foi inadmissível. Eu, como portista, tenho vergonha do que eles fizeram. Eu não concordo com esse tipo de atitudes, seja no desporto, seja até a título pessoal, seja o que for. O que fez o senhor empresário é crime, é punido por lei, é grave e, além disso, aconteceu esta semana com o Porto, mas também vi hoje nas notícias da RTP, que também fizeram a mesma coisa, também por acaso foi um empresário que fez à equipa de reportagem do 6 às 9, ou seja, a liberdade da expressão, mas é do jornalismo, é crime e isso está previsto na lei e também é punido. E as pessoas também têm que ter essa consciência, eles estão a fazer o trabalho deles. E para além disso, para além de estarmos aqui também a falar das agressões, houve outra situação que também, entretanto, foi reportada, que isto é um crime público. O crime público quer dizer que qualquer cidadão que esteja a ver uma situação como esta, como ocorreu, pode livremente denunciar e até intervir.
estavam lá 2 agentes da autoridade que nada fizeram, e até também, entretanto, Nada veio fizeram. a público que a própria, penso que seriam os agentes da GNR, não sei se era GNR, se era PSP, agora Era um GNR. Pronto. E que também vão ser alvos de inquérito sobre as suas atuações, ou neste caso, a falta delas. Não é? E aqui também querias que eles fizessem o quê? Que batesse na pessoa? Eles identificaram, não é? Não identificaram logo. A pessoa pediu socorro, eles não foram logo. O que eu entendi. E, para além disso, estavam lá no local e se viram, eles tinham de intervir logo. Não é esperar... Mas as imagens que eu vi, eu acho que eu vi-os a intervir, quer dizer... Depois... Tem havido aqui muita discussão à volta, há aqui muita contra-informação, não é? Exatamente, muito barulho, o José está a falar disso e eu estou a falar daquilo que eu vi, e lá está, nas notícias, eu vi isto nas notícias, nos jornais. Eu hoje até ouvi vi ou li de manhã qualquer coisa, alguém a escrever que existe, quer dizer, porque ficam muito, e aqui eu quero-vos provocar um bocado para vos ouvir, porque isto, quer dizer, tem-se ouvido muitas vezes violência doméstica tem aumentado, tem havido imensos casos aqui perto de nós, houve uma semana passada em Amarante, na outra semana houve 2 em Penafiel, aqui perto de nós, e isto nós parece que lemos nos jornais e avançamos. Existem algumas notícias, vem uma notícia pequenina num quadradinho no jornal, e agora, porque se agrediu um repórter de imagem, que faz parte de uma equipa de jornalistas, e pá, isto parece que foi... Parece que finalmente aconteceu um ato de violência em Portugal. Não, isto é recorrente e isto é falado todos os dias acontecem atos de violência doméstica e não só agressões, como também preferir determinadas expressões, todos os dias acontecem, isso é o dia-a-dia dos tribunais, infelizmente. E realmente é pena só as pessoas falarem quando há notícias como estas, não é? Porque foi com o Futebol Clube do Porto, porque se calhar se tivesse acontecido no final de um Feirense-Moreirense, não sei se o Feirense está na Primeira Liga, mas se calhar as pessoas nem ligavam, não é? Agora, foi um empresário do Futebol Clube do Porto, o empresário está ligado, aliás, ao Futebol Clube do Porto, já é aqui uma notícias, mas isto também dá a sensação de que as pessoas podem fazer o que quer, porque parece que por terem determinado cargo, o que eu falei hoje agora foram de 2 empresários, parece que por ser 2 empresários têm determinado cargo, podem fazer o que querem, o que bem lhes apetece, a justiça parece que para eles que não existem. Falávamos aqui no início do caso do José Sócrates, a mim parece-me exatamente a mesma coisa, parece que quem ocupa um determinado cargo que faz o que quer para seu belo prazer, que não importa as consequências, e depois a conclusão, a nossa justiça não funciona, a nossa justiça não tem meios, tanto que deixa os prazos prescrever, os crimes prescreverem, é preciso atuações, é preciso, eu já referi isto aqui também diversas vezes, é preciso alterar com urgência a nossa lei penal nestes casos para ser mais célere, os processos são muito demorados. Aqui também se falava a uma altura, agora por causa dos juízes dos tribunais coletivos, que não há rotatividade e deveria existir aqui uma rotatividade, assim também obrigando a que os próprios processos fossem mais céleres, ou seja, e aqui a nível de criminal não é só para a violência, é para outros tipos de crimes que eu também acompanho diariamente, as pessoas agridem-se sem mais. Mas já não andámos há anos demais a dizer que é preciso mudar e as coisas parece que não mudam. Eu não sei, as pessoas não funcionam, não sei o que é que se passa, parece Deixa-me passar aqui, informação, acho que não é. Deixa-me ouvir o Carlos e perguntar ao Carlos, quer dizer, isto para quando é que nós, quer dizer, e aqui tem a ver também quer com o primeiro tema, quer com o segundo, quando é que vocês jovens começam a fazer, olha, era já neste caso, vocês jovens começarem a liderar um protesto para que se tomasse agora um exemplo, para que se desse agora um exemplo, um castigo exemplar, para que a partir daqui não houvesse mais desculpas. E eu estou à vontade para dizer, para fazer este tipo de desafio, porque eu sou portista e eu acho que se deveria, no meu clube, dar-se um exemplo já, um castigo exemplar que servisse, que nunca mais servisse de desculpa para que quando acontecesse depois com outro clube no futuro não houvesse desculpas. Vocês não têm esta ideia de que nós desculpámos-nos sempre com os outros. Ou seja,
tu que és benfiquista agora vais acusar muito o Porto, mas a seguir um portista vai-te dizer, não, mas também existe o Jesus também bateu num PSP e também existe a Porta 18, quer dizer, isto acaba por ser uma discussão sem sentido, não é a tua opinião? Eu acho que aqui a questão devemos ultrapassar logo essa primeira questão, ou seja, do Porto versus Benfica, ou depois se houver um sportinguista, ou seja, eu de facto sou do Benfica, mas tenho, digamos, a capacidade de me abstrair disso, ou seja, este tipo de comportamentos, agora estamos aqui a falar de um caso que está ligado ao Futebol Clube do Porto, mas no passado já se viram casos ligados a outros clubes, portanto, aqui não é uma questão do clube, é uma questão do próprio futebol, e eu acho que o José Carlos dizia e bem, que realmente, neste caso, estamos a falar de um caso de violência, digamos, após um jogo de futebol, mas dos próprios clubes, realmente, eu acho que já se fez uma evolução, ou seja, eu acho que também hoje já não é como foi no passado, ou seja, no passado nós todos, digamos, já nos recordamos de ter ouvido casos até mais graves do que este, ou seja, eu não diria que, digamos, eu já ouvi muitos relatos de como é que era o futebol nos anos 90 e portanto, acho que agora até não está tão mal, não é? Mas realmente devia haver aqui eu diria quase, não se pode compactuar com este tipo de casos. Para quando o ponto zero? Percebem o que eu quero dizer? O ponto zero devia ser agora, não vamos adiar até que aconteça uma outra coisa igual, era agora, já. E depois tem a ver também com o tipo de personalidades que muitas vezes estão ligadas aos principais clubes, não é? E depois, por exemplo, aquilo que eu também perguntava no primeiro tema, quer dizer, os portistas parece que desculpam, ou sentem esta coisa de desculpar porque é o Pinto da Costa. Opá, eu olho para ele como se olhasse para um avô, realmente, ele é muito querido, porque ele ganhou muita coisa para o meu clube. Mas já chega, não é? Já chega de... E deixa-me aproveitar para passar então, porque já estamos na reta final, deixa-me aproveitar para perguntar a um diretor desportivo, o diretor desportivo do Olo, porque eu acho que este é um problema de diretores. Eu inclusive, ouvi mais línguas dizerem que isto é recorrente no Olo também. Não, quer dizer, já tivemos alguns casos, mas não por nós. Mas afinal é verdade, pronto. Então... Sim, é fada, futebol, é mesmo assim. Não, mas aqui pegar numa coisa que o Carlos estava a dizer, que de facto isto, provavelmente existiram melhorias ao que acontecia nos anos 80 e 90, mas eu acho que há aqui uma coisa que piorou e muito, e que também aqui acelera os ânimos. Eu acho que isto... já tem a ver com o dinheiro que está envolvido no futebol, porque eu acho que neste momento o futebol... E à volta dele, não é? E à volta dele, porque por exemplo, os comentadores desportivos, os programas aqueles programas, eu não queria dizer isto, mas vamos chamar os bois pelos nomes. Aqueles programas desportivos da CMTV, aquilo é um incentivo à violência. Eu por exemplo, já peguei num sapato e tirei à televisão. Aquilo de facto muito exagerado. Depois aqui vemos milhões e milhões de euros envolvidos e depois dá nisto, da própria revolta desde dos adeptos às pessoas que estão ligadas aos clubes, porque há muito mais em jogo do que uma própria vitória, de um empate, ou de uma derrota. Há em jogo, há muito dinheiro envolvido pelo meio. Este senhor que está aqui, dizem que é um agente e que está ligado ao Futebol Clube do Porto, não conheço. Coitadinho. Mas de facto é assim, se os jogadores não renderem, ele depois não consegue vender. Portanto, está aqui muito dinheiro envolvido. Há muita coisa envolvida para além de toda a situação. Agora, esta situação é inadmissível e mancha o futebol e mancha o país. Agora é assim, isto também eu considero que a maneira de atuar tem que ser pela parte de todos, tem que ser pela parte de todos os clubes, pela parte das pessoas que estão a representar os clubes. Isto é assim, o Porto aconteceu desta vez com o Porto e agora vemos o Benfica ou o Sporting a vir com um comunicado a dizer que repudiamos toda esta situação. Claro, é tudo muito bonito, mas é cantado. Então nós temos que assumir aquilo que temos e que temos problemas nos mais clubes, desde as claques, desde tudo o que existe. Exato. E a partir daí tem que se trabalhar todos em conjunto, porque senão não há outra solução e vamos andar nisto. Muito bem, meus jovens, estamos já na reta final deste programa e para terminar, como tem sido habitual, ficamos com a partilha ou a sugestão da semana. Esta semana, quem nos devia trazer uma sugestão é o Carlos Miranda, mas eu acho que tu, como é que utilizar, qual foi o termo, adjudicaste uma ideia que entretanto a Sara Machado te tinha dado. Eu não sei se queres continuar com essa adjudicação ou se tens já uma outra sugestão. Não, eu vou cumprir o contrato porque não quero ter nenhum processo judicial da parte da Sara, por isso vou manter o contrato que adjudiquei.
e por isso vou revelar aqui aos nossos ouvintes que ela apelou